Olá, tudo bem? Este vai então ser mais um vídeo sobre as minhas leituras do mês e também de algumas coisas que eu andei a ver em termos de séries e cinema. E uma das primeiras leituras que eu concluí no mês de setembro foi então O Assassinato de Roger Ackroyd, que eu li em e-book. Este livro foi lido para o projeto da Miúda Geek, Os Turiquices. Este livro é considerado por muita gente como um dos melhores livros de Agatha Christie e quando eu o li, definitivamente eu percebi o porquê, mas eu não posso sequer dizer o porquê que ele é dos melhores livros, porque poderia estar-vos a dar pistas para a resolução do crime que vai acontecer. Eu estou a pensar em fazer um vídeo dedicado a este livro. Eu acho que esta estreia nesta altura foi absolutamente espetacular e eu dei no Goodreads a pontuação de 5 estrelas. Ali logo no início do mês de setembro eu concluí o livro recomendado pela Cristina Gaspar, O Executor. Aliás, ela recomendou-me o autor Lars Kepler, que na verdade é uma dupla de escritores suecos, e recomendou-me também o John Nesbo, entre outros nomes de escritores nórdicos. Esta foi então uma leitura para o #SeptemberThrills, organizado por ela e pela Dora do canal Books and Movies, e eu acho que comecei de uma forma muito boa. Eu li aquele livro com uma velocidade estonteante, como já referi aqui no canal, e a história vai rondar uma investigação sobre uma mulher que aparece morta numa embarcação e a roupa dela está seca, mas a autópsia revela que ela morreu com água nos pulmões, e existe um casal que tem relações familiares com essa mulher. A rapariga era irmã dela, que nós acompanhamos logo de início e que percebem que esse assassino na verdade estava ali a rondar aquela embarcação com a intenção de os matar aos dois, e eles conseguem escapar. Nós vamos acompanhar a sua fuga deste assassino extremamente perigoso e que é chamado de O Executor por ser um assassino mesmo profissional. Ele sabe aquilo que faz e ele não vai cometer só este crime, vai fazer outras coisas e tem a capacidade de apagar quaisquer vestígios por onde passa. E nós vamos acompanhar então a fuga deste casal, deste assassino que é extremamente perigoso. Vamos sentir toda aquela adrenalina do perigo dele-os querer matar a todo custo. A capa que se vê no livro é uma das cenas de um outro crime que vai acontecer e não vos vou dar muitos detalhes, mas o que vos posso dizer é que todos os pormenores que são dados aqui ao livro e ao desenvolver da trama são muito bem feitos. Ao ler o livro eu senti uma tensão do início, praticamente do início ao fim do livro. Eu estava sempre a querer saber o que é que ia acontecer. Apesar do livro ser o segundo livro de uma série, eu só descobri isso depois de começar a ler o livro. Isso não fez, acho que não fez qualquer diferença. Nós não precisamos de detalhes do que é que aconteceu antes para perceber a trama deste livro. Eu acho que o primeiro livro da série é o Hipnotista, mas se vocês souberem a ordem destes livros direitinha, eu pedia-vos que o deixassem aqui nos comentários, porque depois de ler este livro definitivamente eu vou querer ler os outros livros da série. Para esta leitura eu dei-lhe a pontuação de 5 estrelas. Também para o SeptemberThrills eu li O Pássaro de Peito Vermelho de John Nesbo. Este é um escritor norueguês. Com muita pena minha, não foi um livro que eu tivesse gostado tanto como O Executor. Ele vai iniciar com duas histórias, duas linhas narrativas que se vão alternando uma com a outra. Uma passa-se na altura da Segunda Guerra Mundial, a outra nos anos de 1999-2000. Nos tempos mais recentes existe ainda uma forte presença de neonazis que vieram da época histórica em que os noruegueses interviram durante a Segunda Guerra Mundial. O que eu não gostei tanto neste livro foi o facto de irem aparecendo muitos personagens ao longo do livro. Eu tive mesmo que ir fazendo uma descrição de cada um desses personagens, uma pequena referência escrita para não me perder. E depois o que acontece é que o escritor não aprofunda muito cada uma das histórias desses personagens, não dá muitos detalhes sobre cada personalidade de cada um desses personagens e sobre o seu background. Eu senti alguma falta disso. À conta disso eu não consegui sentir-me
tão dentro da história. No final eu fiquei com a sensação de não perceber muito bem qual era o papel de vários episódios que foram acontecendo durante o livro, qual era o seu papel no panorama geral da história. Fiquei um pouco confusa nesse aspecto. Acabei por sentir mesmo que houveram ali vários detalhes que ficaram por explicar devidamente, o que me deixou a pensar se isto não será um livro que terá uma continuação onde esses detalhes irão ser explicados. Em termos de ambiente da história também não senti que fosse mesmo um thriller, não houve nenhuma parte assim em especial que me tivesse assustado e por isso tudo eu acabei por dar apenas 3 estrelas, mas apesar disso eu acho que ainda vou dar oportunidade a outros livros desta autora. E finalmente no mês de setembro eu terminei este grande calhamaço desta coletânea de contos completos de Gabriel Garcia Marques. Neste mês eu li a parte dos 12 contos peregrinos. Estes contos foram um pouco diferentes em relação aos anteriores, no sentido que eles são contos mais terra a terra, digamos. Aqui não há tanto a presença do realismo mágico característico do Gabriel Garcia Marques, mas eu gostei desta forma dele escrever na mesma. Destes contos que eu, no geral, gostei até bastante, eu acho que dei uma média de 4 estrelas a estes últimos contos. Destes contos, então, eu destaco um dos contos que é o Só Vim Fazer um Telefonema, que conta a história de uma mulher que um dia, no seu regresso a casa, tem uma avaria no seu carro e ela pede boleia para poder ir telefonar ao marido a avisar que ela ia chegar mais tarde a casa, e ela acaba por ir parar a um local onde estão várias outras mulheres em fila para aceder a esse local. Ela é confundida com uma dessas mulheres e acaba por descobrir que se encontra num hospício, e a mulher que só ia fazer esse telefonema vai ser aprisionada nesse hospício porque acham que ela é uma louca e acham que o discurso dela de insistir que só queria fazer um telefonema é um discurso de uma louca. E eu adorei a ironia desta situação, porque afinal de contas a grande loucura ali foi tudo o que estavam a fazer àquela mulher. Depois eu finalmente terminei o livro Do Lado de Swann, do Marcel Proust, que é então o primeiro livro da série Em Busca do Tempo Perdido. O mais importante neste livro não é tanto a linha de acontecimentos ou o enredo em si, mas sim a forma como o escritor descreve os seus pensamentos, descreve aquilo que vê, descreve as suas memórias e a beleza dessa escrita. É preciso alguma dose de concentração para ler o livro, por isso é que eu não o li de uma forma rápida. Eu ia saboreando cada uma das partes devagarinho, que eu acho que é assim que este livro resulta para mim. Há aqui partes muito bonitas e a escrita é assim uma coisa que é muito difícil de encontrar noutros escritores. É uma escrita impecável, não há absolutamente nada a apontar a Marcel Proust, à forma como ele nos faz passar aquilo que sente, as suas memórias. E eu acho que vou fazer um vídeo dedicado a este primeiro livro desta série, mas eu não resisto a partilhar já um pouco da escrita do escritor, para o caso de vocês ficarem interessados. O único de nós para quem a vinda de Swann se tornou objeto de preocupação dolorosa fui eu. É que nas noites em que havia estranhos ou apenas o Sr. Swann, a minha mãe não subia ao meu quarto. Eu jantava antes de toda a gente e vinha depois sentar-me à mesa até às 8 horas, hora a que estava assente que tinha de subir. Aquele beijo precioso e frágil que habitualmente a minha mãe me confiava na cama na hora de adormecer, tinha eu de o transportar da sala de jantar para o quarto e de o guardar todo o tempo que demorava a despir-me sem que se lhe quebrasse a doçura, sem que lhe volasse e evaporasse a sua virtude volátil e, justamente nessas noites em que mais precisaria de o receber com maiores cautelas, tinha de o receber, de o furtar bruscamente, publicamente, sem sequer dispor do tempo e da liberdade necessárias para prestar ao que fazia aquela atenção própria dos maníacos que se esforçam por não pensar noutra coisa enquanto fecham uma porta para, quando a incerteza doentia lhes regressa, lhe poderem opor vitoriosamente a recordação do momento em que a fecharam. Estas frases
longuíssimas, são realmente de tirar o fogo, mas é esta beleza de escrita que eu aprecio em Marcel Proust e eu vou querer continuar esta série já no próximo mês. Depois eu terminei um livro que já tinha começado a ler em junho ou julho, o primeiro volume do Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. A este livro eu dei-lhe 3 estrelas, não pela falta de qualidade da escrita ou dos conteúdos. Essas 3 estrelas são mais pela minha experiência enquanto leitora. Eu senti um pouco que o que ela aqui põe é praticamente muita areia para o meu pequeno caminhão em termos de referências que ela faz. Ela é mesmo assim um poço de sabedoria em tudo o que ela aqui coloca. E eu às vezes senti-me um pouco perdida pela forma como ela também expõe as suas ideias com aquela linguagem filosófica. Ela vai aqui explorar o papel da mulher desde os dados biológicos da mulher e do homem e das suas diferenças a fatos históricos ou a referências da literatura. Apesar de eu conhecer alguns clássicos, a maior parte dessas referências passaram-me completamente ao lado. Ela fala-nos aqui como se nós conhecêssemos essas referências e isso foi o que me causou maior desconforto durante a leitura, é que ela fazia várias referências sem eu estar por dentro do que é que ela estava a falar e às vezes isso tornava-se cansativo porque eu não estava a perceber muita coisa do que aqui se passava. Há aqui também uma parte interessante em que ela refere a parte mitológica da mulher, como é que simbolicamente e mitologicamente a mulher foi sendo vista ao longo de várias sociedades e por várias gerações. Enfim, isto aqui é um poço de informações e a minha pontuação, como eu disse, tem a ver com o meu desconforto a ler o livro e com a densidade de todas as informações que às vezes se tornavam um pouco cansativas para mim e não tem nada a ver com a qualidade do livro. E finalmente, entrando na parte das séries e filmes, eu no mês de setembro concluí então a série Gilmore Girls A Year in the Life, portanto a continuação da série original. Apesar de eu ter gostado bastante da série original, tenho de dizer que nem tudo foram rosas nesta continuação da série. Houve partes que me desiludiram bastante e eu não quero dar detalhes, mas tem a ver com a Rory. Sim, com a Rory Gilmore. Para mim ela teve ali certas atitudes que me desiludiram. Não estava à espera que ela tivesse aquela forma de agir perante determinadas situações. O que salvou esta série de 4 episódios foram os momentos engraçados e hilariantes que a série sempre teve. E eu dou aqui destaque ao Kirk, que é um personagem completamente hilariante com as suas piadas, especialmente aquela do Uber, sobre aquele final um pouco em aberto que deu tanto que falar. Eu gostei que tivesse terminado daquela forma. Para mim não é preciso haver continuação, a não ser que certos detalhes ali se alterem, não estou assim tão interessada na continuação. E sobre filmes, eu basicamente passei o mês de setembro a ver filmes de Hitchcock, porque eu de uma hora para a outra de repente decidi fazer uma maratona de filmes de Hitchcock, uma maratona pessoal mesmo, foi uma coisa que me lembrou de repente, mas entretanto eu descobri quando decidi ver esses filmes que Hitchcock tem 58 longas metragens, portanto tem filmes para dar em vender. Eu não sei se Hitchcock é do interesse de vocês e se vocês por acaso estariam interessados em que fosse organizado mesmo uma maratona para a comunidade, para todos participarem, ou quem quisesse, obviamente. Se por acaso tiverem algum interesse em que eu pense em organizar uma maratona deste género no futuro para toda a gente, deixem nos comentários que se houver algum feedback da vossa parte eu pensarei nessa opção. Para este vídeo não ficar gigante eu não vou dar detalhes de cada um dos filmes que eu vi. Se quiserem saber mais detalhes podem sempre ir ao meu blog que está na caixa de descrição, que eu estou a fazer os artigos de cada um desses filmes. Também não me estendo por muito porque eu não sou grande crítica de cinema, mas deixo lá a minha opinião. E eu vou só então nomear os filmes que eu vi e o número de estrelas em 10 que eu dei a cada um desses filmes. A um filme de 1935, The 39 Steps, eu dei 6 estrelas. De 1950, Stage Fright, eu dei 6 estrelas. De 1960, o Psycho, dei
10 estrelas. The Birds de 1963 dei 7 estrelas e de 1964 Marnie dei 8 estrelas. Entretanto, eu acho que este vídeo é capaz de ter ficado assim um bocadinho gigante, por isso a vocês que chegaram até aqui, muito obrigada por terem assistido. Vemo-nos então no próximo vídeo, fiquem bem e até à próxima.